Olá, pessoal. Maurício Martinez aqui com o podcast Empreendendo na Gringa, mais uma vez entrevistando os brasileiros que tiveram a coragem de largar tudo no Brasil e vieram empreender no exterior. Hoje eu estou com a Gabriela aqui da Pretty and Proud Academy de Vancouver. Oi, Gabriela, tudo bem? Oi, tudo jóia, Maurício? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no Latin Lounge para poder falar um pouquinho, de empreendedorismo no Canadá. Eu que agradeço pela sua presença e pela sua disponibilidade. Antes da gente começar, vamos fazer aquele breve jabá dos nossos patrocinadores, a Latin Lounge. Então, se você tem um negócio, já tem um site, já tem um Instagram, tem um Facebook, mas não está satisfeito com as suas vendas, com seus resultados, por favor, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar a resolver isso aí. É www.latinlounge.com. Lá você consegue aprender um pouquinho mais sobre o que a gente faz, né? Aquele tráfego pago para Facebook, Instagram, Google, YouTube, o que for, e você consegue agendar um horário com um dos nossos colaboradores, tá bom? Então agora vamos ao que interessa. Gabriela, eu sempre começo as entrevistas com a mesma pergunta. Quem era você na fila de embarque do avião? A primeira vez que você veio para o Canadá? Bom, pessoal, meu nome é Gabriela, mas podem me chamar de Gabi Link. Quem sou eu, na fila do avião? Bom, imigrei para o Canadá há 4 anos e meio com a minha família, eu, marido e 2 filhas pequenas. Minhas filhas, na época, tinham 1 ano e meio e 3 anos de idade. Mas, assim, sair do Brasil para morar fora, não sou marinheira de primeira viagem nesse sentido, eu já morei em outros países antes. Então, dentro do meu coração, quando eu tomei a decisão de mudar para o Canadá, é porque eu já conhecia como era morar fora e tinha saudades e sabia que no Brasil não era o estilo de vida que eu queria, muito trabalho, os horários, o estresse. Então, quando eu vim para o Canadá, vim com o coração aberto para começar de novo e já com um propósito de transição de carreira. Eu já sabia que eu não queria continuar na mesma área que eu trabalhava, porque como eu tinha me tornado mãe e com filhas pequenas, eu estava em busca de melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Então, na fila de embarque para o Canadá, era somente eu, minha família e 4 malas para recomeçar do zero e sem muito dinheiro no bolso ou expectativa, somente vontade de recomeçar. Perfeito. E várias coisas legais que tu falou aí, mas uma coisa que me chamou a atenção, que inclusive é um dos motivos que eu acho que força tantos imigrantes a se tornarem empreendedores, porque se tu para ver assim, a taxa de empreendedores e de small businesses, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, uma boa parcela são imigrantes. O que é um pouco contraintuitivo, né? Mas vem da frase que tu falou, vem pra cá sem nada, com as malas, os filhos, o marido e comecei do zero. E eu acho que isso meio que nos motiva a correr atrás de fazer o nosso próprio negócio para conseguir realmente não ficar para trás, né? Porque dá aquela sensação de, putz, tô largando tudo e começando do zero. É um pouquinho assustador, sim, mas é importante, porque acho que quando a gente tomou a decisão de vir para o Canadá, a gente estava num momento no Brasil bom, porque se não tivesse bom, a gente não teria condição de ter feito todo um planejamento que a gente sabe que precisa de tempo, de economias, enfim, assets. Então, a gente sabia que valia a pena abrir mão do certo que nós tínhamos, porque realmente o propósito era ter mais qualidade de vida, mais segurança e poder dar uma assistência melhor para a nossa família também, para as filhas. Então, sim, medo, de estar colocando em jogo todo o investimento de vida, da nossa carreira profissional, apartamento, carro, deixar a família para chegar aqui e realmente não ter certeza do que poderia acontecer. E, na verdade, a intenção de mudança de carreira não era nem pensando em empreender ainda, era simplesmente, eu vim para poder fazer faculdade, processo de imigração, então eu vim fazer minha 3ª graduação, pode-se dizer. Então, a ideia não era, no meu caso, não ia nem ser um shift muito grande do que eu fazia, era simplesmente uma adaptação para melhorar um pouquinho esse equilíbrio da vida profissional, a demanda de trabalho e de estresse. Então, assim, antes eu morei fora a minha vida toda, eu fiz meu high school nos Estados Unidos, então eu comecei essa vida acadêmica fora do Brasil muito cedo. Então, depois dos Estados Unidos,
Eu trabalhei 1 ano em navio na Europa, então eu viajei todo o mar Mediterrâneo, conheci vários países, e foi muito interessante. Depois eu fui para a Austrália e eu fiz a minha faculdade, né, na Austrália. Eu fiz a administração de empresas com ênfase em recursos humanos, né, uma especificação, uma pós em recursos humanos. E já nos Estados Unidos eu comecei a trabalhar em varejo, porque é basicamente um entry-level job, né, para jovens, e fui crescendo, e eu acabei trabalhando 7 anos, né, na mesma empresa, e fui crescendo internamente, e me tornei District Manager, ou seja, né, comecei como uma funcionária casual, e no final eu já estava gerenciando uma rede de lojas. Então, quando eu fui para a Austrália, eu já tinha esse título, né, então quando eu fui fazer faculdade na Austrália, eu também comecei nessa parte, né, de varejo, entrei como gerente de loja, cresci novamente para supervisora comercial, responsável por algumas lojas. E aí, quando eu mudei para o Brasil, depois de ter feito 4 anos de faculdade, né, na Austrália, eu conheci meu marido na Austrália, e nós voltamos para o Brasil, para Porto Alegre. Então, eu já cheguei no Brasil e consegui um emprego na mesma área, né, como gerente regional de varejo. E aí, no Brasil, trabalhei, fui crescendo, né, dentro dessa área, e eu gostava bastante, é muito importante, porque, assim, a minha vida inteira foram mais de 20 anos de carreira, né, em gestão comercial, responsável, né, por liderar equipes de vendas, treinar, desenvolver. Então, é algo que realmente eu amo fazer, adoro bater meta, né, gosto bastante, né, do planejamento estratégico também. E chegando aqui no Canadá, a minha ideia de mudar, né, a minha carreira profissional era basicamente porque dentro da área de trabalho, né, exige que você trabalhe muitas horas, muito final de semana, praticamente todos os feriados, né, não é uma coisa que eu tinha um horário, é basicamente o tempo todo ali, né, da hora que as lojas abriam, na hora que fechava, e trabalhando muito com minhas equipes. Então é um pouquinho, a quantidade de estresse era muito alta. E no Brasil eu estava trabalhando nessa área já, no momento que eu tive as minhas 2 filhas, então, assim, a licença maternidade foi muito curta, eu precisava viajar muito, infelizmente, né, uma posição que exige que você viaje para visitar as lojas, então eu me vi nas minhas 2 maternidades com as minhas filhas pequenas, tendo que tirar leite para poder viajar e ter alguém para cuidar delas, para eu continuar a minha carreira, e isso foi muito sofrido para mim. E quando eu tomei a decisão, né, a gente tomou a decisão de vir para o Canadá, era com esse propósito que, assim, né, parte do visto, né, da forma de imigrar para o Canadá é através, né, de fazer um visto de estudo, né, fazer um college. Então, eu tomei a decisão de fazer um college na área de marketing, porque eu queria sair da frente de loja e trabalhar mais na parte das estratégias corporativas. Então, eu não queria, na verdade, a minha transição de carreira não era tão radical como acabou se tornando. Era para ser simplesmente, né, em vez de ser gerente regional de varejo, trabalhar junto com a equipe de marketing para pensar nas estratégias de venda, né, ou talvez mais dentro da parte de RH mesmo, desenvolvimento de equipes, que é algo que eu amo muito. Mas é claro que a nossa história de vida sempre influencia para a gente, né, encontrar o nosso propósito. E acabou que a nossa mudança para o Canadá, nós já viemos com um PR em processo, então nós tínhamos, né, recebido a invitation to apply pelo Express Entry, e também recebemos a aprovação do visto de estudante. Como o processo do PR ia demorar bastante, e a gente já estava assim, né, pronto, já tinha vendido casa, já tinha vendido tudo, já estava louco para poder vir para cá, até impulsionado por um assalto que eu tive no meu carro, que arrombaram, e eu estava, para mim aquilo foi o limite, né, me senti assim super, meu Deus do céu, não dá para ficar mais no Brasil. Vamos fazer uma breve pausa aí, então, porque eu quero entrar nesse tópico rapidamente. Tu mencionou Porto Alegre. Por acaso, Porto Alegre é a minha terra. Eu nasci em Porto Alegre, fui criado em Porto Alegre, até o dia que eu desisti de Porto Alegre e vim para o Canadá. Suas filhas nasceram em Porto Alegre. São marido gaúcho, as filhas gaúchas, e eu mineira, de BH. E tu é de BH. E talvez tu tenha tido a impressão de que Porto Alegre era um lugar muito seguro quando tu foi para lá, né? A primeira vez, pelas histórias que tu ouviu ou alguma coisa. Mas hoje em dia já tá bem diferente do que era. Tá bem diferente. Eu não tive uma experiência muito maravilhosa com Porto Alegre, porque eu trabalhava muito, era 6 dias por semana, muitas horas e muita viagem, então foi um momento muito estressante, né? Foi um momento também feliz, onde todo mundo...
é o momento que todo mundo almeja, né, conquistar a sua casa própria, ter um emprego bacana, né, ter infraestrutura, um casamento, relacionamento, né, seguro também, e ter filhos. Então eu estava assim, com vários pontos positivos, que era para eu estar super feliz, mas tinha muitas coisas negativas, como, por exemplo, relacionamentos, né, praticamente todo o meu relacionamento era com a minha equipe, e eu como chefe, então não é amizade, né, de relacionamento, é mais, né, um trabalho bacana, onde você tem pessoas que você gosta de trabalhar, mas não são amigos, não tinha esse equilíbrio social. E os horários de trabalho meu e do marido também não combinavam muito, então era muito solitário para mim essa jornada em Porto Alegre. E Porto Alegre eu tinha que dirigir bastante para visitar, né, todos os shoppings, todas as lojas, e eu também visitava muitas lojas do interior. Então eu ficava muito tempo interior, não eram as melhores acomodações, muita estrada. Então não foi um dos melhores momentos, mas a comida, né, do Rio Grande do Sul. deliciosa. Ah, não, realmente, a comida, ninguém está autorizado a reclamar da comida do Rio Grande do Sul. Do resto, tudo bem. O resto a gente até deixa, mas a comida não. Não, tá, mas a aí... cultura é muito legal. Aí, faltando mais ou menos uns 3 dias para eu ganhar minha segunda filha, meio-dia, eu morava em Higienópolis, meio-dia eu parei na casa da minha cunhada rapidinho para deixar uma chave, enquanto eu subi e desci, arrombaram meu carro e roubaram o kit mídia, minha bolsa estava lá, vacilo meu, né, tão rápido, e aquilo para mim foi, nossa, que absurdo, meio-dia, num dia de semana, do lado da minha casa. Era só o que precisava, 2 minutinhos. Exatamente. Aí eu cheguei em casa e, marido, aqui eu não fico, ou você vai comigo para fora, algum outro lugar fora do Brasil, ou então nós vamos para o Nordeste, mas Porto Alegre estava, unfortunately, né, nada seguro, né? E para o pessoal de Porto Alegre que está ouvindo, não fiquem brabos, porque vocês sabem que agora está ainda pior, tá? Então, valeu, pessoal de Porto Alegre. Então, vamos lá. Várias experiências muito diferentes, né? Passou pelos Estados Unidos, passou pela Austrália, voltou para o Brasil, foi para Porto Alegre, foi assaltada, decidiu ir para o Canadá. Qual foi a data que tu chegou no Canadá? Dia 17 de julho de 2017. Então, 2017. Tá. Agora eu quero fazer um pulo no tempo e quero cortar para 2021. E vamos só introduzir para quem ainda não te conhece. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Pretty and Proud. Como que ela nasceu? Então, gente, né, eu sou a Gabi Link, eu sou Health Coach, especialista em emagrecimento e na alimentação cetogênica, e sou fundadora da Pretty and Proud Academy, né, que é uma empresa que busca melhoria, né, da qualidade de vida, saúde e autoestima dos meus clientes através dos meus programas de coaching. Então, a Pretty and Proud surgiu de um projeto de faculdade, surgiu, né, da minha história de vida. Então, basicamente, né, minha vida inteira eu lutei contra a balança, eu tive momentos que eu estava muito acima do peso, e basicamente a minha vida inteira eu fiz dieta e tive muita dificuldade com relação a isso, porque sempre foi muito sofrido para mim. E em Porto Alegre eu engordei muito, porque lá tem aquele bendito X, que é delicioso, muita gordura, e eu basicamente só comia em shopping, então não estava cuidando da minha saúde, estava com um nível de estresse muito elevado. Então, o meu processo para vir para o Canadá, eu comecei uma reeducação alimentar para conseguir chegar aqui no Canadá, né, e escrever uma nova história de vida, recomeçar. E eu não queria chegar do jeito que eu estava. Então, nesse processo de vir para o Canadá, eu comecei uma reeducação alimentar, comecei a me cuidar. E chegando aqui no Canadá, eu realmente comecei a me apaixonar em cuidar da minha saúde, né, em praticar atividade física. E aí na faculdade, a faculdade daqui do Canadá exige bastante, mesmo depois eu conseguindo PR, eu resolvi finalizar, porque eu queria ter uma graduação canadense, que é muito importante para o seu portfólio. Então, na faculdade, a gente tinha vários projetos de criar empresa e desenvolver empresa. E num dos projetos, eu tinha que pensar numa empresa que eu gostaria de fazer, e como a vida inteira eu sofria com essa questão de tem que ir para um nutricionista, tem que ir para um personal trainer, tem que ir para não sei, estética, né, para poder fazer drenagem, isso me deixava muito irritada, porque parecia que cada informação era diferente, e eu nunca conseguia ver tantos resultados. E aí eu comecei a fazer todas as eletivas em nutrição dentro da minha faculdade, comecei a me apaixonar com esse mundo.
E conheci a alimentação cetogênica, e eu sou, assim, tudo que eu gosto, eu vou investigar, vou pesquisar, né? Eu fico, assim, meio obcecada em pegar o máximo de informações possíveis. E eu comecei a aplicar em mim a alimentação cetogênica, né? 4, 5 anos atrás, basicamente não se falava muito na cetogênica. Então, eu fui uma das pioneiras e eu comecei a ter resultados extraordinários, né? Emagreci bastante, mudei minha composição corporal e as minhas amigas que iam me acompanhando começaram a se interessar. Gabriela, o que você está fazendo, né? Me conta, me ajuda. Gabriela, para de usar Photoshop nas suas fotos. O pessoal não acredita, né? Exato. Então, começaram a pedir Isso ajuda. foi mais ou menos quantos meses depois, ou quanto tempo depois que tu chegou no Canadá, que tu descobriu a dieta cetogênica e tu começou a te aprofundar? 4 meses depois, porque quando eu cheguei aqui eu comecei a engordar e eu fiquei preocupada pelo estresse da faculdade, né? É De estar ali. exatamente por isso que eu queria te perguntar, porque aqui eu tinha um grupo de amigos bem grande quando eu cheguei em 2015. Grande parte já não está mais aqui, alguns voltaram para o Brasil, outros foram para Toronto, outros foram para os Estados Unidos. Mas eu lembro que a gente dava muita risada, que a gente percebeu um padrão entre o nosso grupo de amigos, que todos os homens emagreciam quando chegavam aqui e todas as mulheres engordavam. A Olha gente só. tentava traçar paralelos com a alimentação, com os donuts, com qualquer coisa, que a gente ficava só conversando, jogando papo fora, mas a gente percebia isso, que normalmente as nossas amigas, todas elas reclamavam que elas ganhavam muito peso aqui e que no Brasil elas não tinham esse problema. Então, é bem complicado. No Brasil eu tinha por causa do meu trabalho, né? Trabalhando em shopping, só comendo porcaria. E por causa do X gaúcho, que quem conhece sabe é a melhor comida do mundo. É a melhor comida do mundo. Agora, se eu posso ir lá pedir um X, eu só vou tirar o pão e colocar no lettuce wrap e tá bom, recheio eu posso. Mas mesmo eu mantendo os hábitos saudáveis que eu adquiri no Brasil, né, no caso de praticar atividade física, de jejum intermitente, querendo ou não, muito estresse, não estava tomando, né, suplementação, então não tinha vitamina D, e com isso começou a afetar e causar problemas, né, de ansiedade e depressão, e eu comecei a perceber que, opa, alguma coisa não tá certa. Eu tinha emagrecido quase 20 quilos no Brasil, e chegou que eu tinha engordado praticamente uns 10 quilos, assim, rapidamente em 4 meses. Foi uma coisa absurda. E foi aí que eu falei, não dá, né, preciso cuidar e fazer alguma coisa. E fui investigando a cetogênica, porque eu estava procurando mais informação sobre jejum intermitente, e via jejum e cetogênica, e isso me despertou curiosidade, e com isso me levou a fazer, né, as eletivas em nutrição na faculdade. Comecei a ter resultados extraordinários, as amigas começaram a perceber, e num dos projetos da Langara, que tinha que criar uma empresa, eu pensei, né, num suporte, numa umbrella, onde teria, né, o psicólogo, teria, né, os médicos, nutricionista, e fui imaginando tudo isso, e foi muito legal, que inicialmente foi a ideia de um projeto da faculdade. Depois que eu comecei a alcançar resultados incríveis, as amigas começaram a pedir minha ajuda. E aí eu sou muito, assim, comunicativa, como dá para perceber, e falei, tá, eu ajudo vocês, mas tem que ser do meu jeito. Vou criar um grupo, e eu comecei a liderar elas, assim como eu liderava minhas equipes de venda, colocando meta, e explicando passo a passo, dando challenges pequenos, né? Pequenos tasks e goals para a gente alcançar o objetivo maior. E minhas amigas começaram a ter resultados incríveis e começaram a recomendar outras amigas. Então, antes mesmo de eu me tornar health coach certificada, eu começava a receber mensagens, né, perguntando, Gabi, eu ouvi dizer que você está ajudando, né, está fazendo coach de fulano e ciclana. E eu, calma, gente, eu não sou coach, eu faço, né, tava fazendo de graça, tava ajudando. E aí, com isso, uma das minhas amigas, né, ela é fera no marketing, ela falou, Gabi, eu tenho que te lançar para o mundo. Aí, nessa época que eu comecei já a ajudar alguns familiares, né, dessas amigas no Brasil, que tinha problema de saúde, que não conseguia, porque o que foi o meu sucesso? Eu consegui adaptar a alimentação e transformá-la num estilo de vida, mantendo prazer. Então, eu comecei a recriar um monte de receitinha gostosa e comecei a explicar como que você faz para comer, né? Olha como é que pode ser muito mais prático, como pode ser gostoso. Ajudei a implementar formas também da gente lidar, né, com a parte do mindset, né, do emagrecimento, que é um processo muito importante. E aí, com isso, eu procurei certificação profissional e comecei a fazer o meu curso de Health Coach, ao mesmo tempo que essa amiga falou assim, eu vou fazer seu branding. E foi o momento que o nome Pretty and Proud surgiu. Falou, como que você quer chamar a sua empresa? Eu não sei, brincando. Foi tomando um café com a amiga, rindo, brincando. Ela,
pensa num sentimento. E eu tô me sentindo muito pretty and proud, hahaha. Pretty and proud vai ser o nome. Pretty and proud o quê? Aí é Academy, porque eu quero ensinar, né, o passo a passo. E foi assim que surgiu o nome Pretty and Proud Academy, e começou o pessoal a procurar e o nome ficou. E aí, o que aconteceu? Na faculdade, vários dos projetos, né, você tinha que fazer aula de marketing research. Aí você tem que fazer toda uma pesquisa de mercado, survey, focus groups, e meio que tentando imaginar ou criar um projeto, uma empresa. Aí tinha aula de business law, que a gente tinha que aprender a escrever contrato. Aí tinha aula de marketing strategy. Então eu comecei a simplesmente brincar antes mesmo da Pretty and Proud, tipo, né, começar a tomar shape de empresa, eu brincava com essa empresa em todas as minhas aulas. Eu começava, eu vou usar esse projeto, essa ideia do projeto, né, nos meus projetos de faculdade para ir desenvolvendo. E com isso foi surgindo, tive procura de grupos, então meu primeiro grupo foi em dezembro de 2019, o primeiro grupo ativo, onde eu cadastrei a minha empresa, né, no small business, para se tornar, né, uma empresa legítima, e comecei a atender grupos de clientes. E eu lembro que a minha meta no início era, eu quero ter 4 clientes por grupo, essa era a minha meta. Eu nunca consegui chegar só nessa meta. Logo de início foi crescendo assim absurdamente muito rápido e eu nunca consegui ter uma pausa. Então, foi interessante porque foi uma empresa que surgiu de forma orgânica. Até então, eu não era muito presente em Instagram, social media, site, nada disso. Foi muito do boca a boca. Então, os meus clientes que iam tendo resultados positivos iam recomendando outras pessoas que iam me procurando. Então, no início de empresa também, eu fazia as consultas iniciais presenciais. No lounge do meu condomínio, os clientes vinham, tem uma salinha assim específica, eu fazia as consultas, tirava as fotos, as medidas, né, fazia toda a análise de bioimpedância, e aí, um grupo do WhatsApp, eu fazia o coaching por um tempo, o coaching, eu criei meus programas. Então, basicamente, durante todo o tempo que eu estava estudando e fazendo minha certificação de Health Coach, eu fui design como que eu queria o programa de acordo com fases do emagrecimento também. Então, meu programa, meus serviços, eles têm várias fases. E no início também da Pretty and Proud Academy, aqui eu cheguei a trabalhar como maquiadora. Então, ou seja, né, meu início de Canadá, eu trabalhava part-time como maquiadora na MAC Cosmetics, fazia faculdade full-time, 2 filhas pequenas na creche, e ainda trabalhando, né, estudando, fazendo junto com a faculdade o curso de Health Coach, já atendendo alguns clientes, mas de uma forma, né, aos pouquinhos, indo crescendo e desenhando todo o projeto, quantas semanas, o que de cada assunto, né, como que eu faço isso, o que eu vou apresentar cada dia. Então foi muito trabalho, muito intenso, né, os meus primeiros 3 anos do Canadá, que foi construindo esse projeto e muito estudo. E aí, para chegar onde a Pretty and Proud está hoje, que já está depois, né, da pandemia do Covid, começou a entrar no formato digital, comecei a contratar pessoas para me ajudar, então eu tenho uma equipe, né, e aí agora está crescendo, meus grupos não era mais aquela questão de 4 pessoas, a gente está falando mais de 40, então é uma coisa bem... assim, não foi muito planejado também esse processo de crescimento, assim como não foi planejado criar uma empresa, mas foi acontecendo e está sendo a menina dos meus olhos, um projeto do coração, e eu estou muito feliz e sinto que eu encontrei meu propósito, que é melhor ainda. O áudio. Perfeito. Eu quero saber tudo sobre essa parte estratégica que tu desenvolveu, que fez vocês crescerem tão rápido. Mas antes eu quero aproveitar esse gancho que tu mencionou, de 2 empregos part-time, um emprego full-time, a empresa, a faculdade, filho, casa, família. E eu quero te perguntar se tu pudesse voltar no tempo, no dia que tu recebeu esse trabalho na Langara para desenvolver a empresa, que tu começou a ter as suas ideias ali, que a partir dali surgiu a Pretty and Proud. Tu teria algum conselho para dar para ti mesma? Tu daria alguma dica que tu gostaria de ter enxergado na época que tu não conseguia? Olha, foi muito estressante ter que lidar com full-time faculdade, filhos, maternidade, casa e ainda empreendimento. Eu acho que, assim, porque assim, eu já comecei mão na massa muito rápido. Então, eu não tive muito tempo de estudo, planejamento, para poder entender a parte, né, do business mesmo, o operacional.
Então, assim, até inclusive eu encho o saco demais da Clara, né, da Clarinha do Rei Tô Fora, falando, eu preciso da sua ajuda para a parte financeira e contábil da empresa, né, que essa não é a minha área de expertise, então eu ainda fico um pouco perdida, né, em usar os aplicativos, em tentar entender o cash flow, né, para poder fazer a análise. Então eu acho que como começou e foi tudo muito eu fui fazendo curso de acordo com a demanda, né, conforme eu via clientes, assim, tendo alguma dificuldade num assunto que eu não era expert, eu ia lá, comprava um curso, corria, estudava. Então, se eu tivesse que fazer de novo, talvez eu iria ou estudar part-time para não ser tão corrido assim, ou pelo menos, né, finalizar um projeto antes de começar outro, só para ter um equilíbrio um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, é difícil falar que eu faria isso, porque tudo aconteceu num time perfeito. Então, se eu talvez tivesse prolongado um pouco mais o meu start, eu não estaria agora na frente, né, do que as pessoas que estão começando agora, comparando, assim, a questão, né, do shift do virtual. De certa forma, eu estava bem ali, pronta para poder começar a entrar nesse nicho junto com a chegada do Covid, e hoje em dia eu estou conseguindo já estar crescendo, e tem muita gente que está agora começando, porque, enfim, está difícil de arrumar trabalho, está um trabalho mais remoto, as pessoas não estão felizes, e agora que estão buscando, né, realmente encontrar alguma coisa para poder empreender. Então, de certa forma, é complicado falar que eu faria diferente, eu gostaria de ter feito diferente, mas ao mesmo tempo eu vejo que o fato de eu ter feito como eu fiz foi uma oportunidade. Com certeza. Às vezes a melhor coisa é simplesmente o que acontece de fato, né? A gente às vezes quer mudar as coisas que na verdade não precisa mudar porque tá tudo se encaminhando como deveria ser. Mas E agora. antes feito do que perfeito, né? Eu tenho essa Exato. mania de, tem que estar perfeito. Se fosse esperar estar perfeito para poder fazer o meu programa, eu não estaria nunca. Não Porque faz quando eu nada. comecei não tinha material nenhum, era basicamente só eu ali falando com as pessoas. Depois eu fui criando e-mails, não tinha nenhum layout, não tinha nada bonito. Aí fui criando guias. Aí, aos pouquinhos eu fui criando conforme eu vi a necessidade dos meus clientes, e hoje em dia, nossas ferramentas que eu tenho, né, o kit livros que eu ofereço para os meus clientes, eu tenho e-books de receita separado por categoria, guia de restaurante, né, guia de prep food, guia do programa, menu detox, lista de compras categorizada para o supermercado, vídeos de 500 receitas, vídeos de eu fazendo compra, lendo rótulo, ensinando, as videoaulas que eu faço, nada de existir no início. Cada grupo eu fui implementando e colocando mais. Então isso é muito legal, porque se eu tivesse parado para fazer tudo antes, eu não ia ver qual que era a necessidade real, né, de quem me acompanha, e as dificuldades também, a dificuldade de ter muita informação, a dificuldade, né, de simplificar, porque o que eu sei é diferente do que as outras pessoas sabem, então eu tenho que modificar a minha linguagem para que a pessoa entenda e aplique, faça sentido. Então, né, é muito interessante isso. E é legal também porque eu comecei com a Pretty and Proud sendo uma empresa canadense, então eu fiz todo o meu trabalho em todos os meus materiais, no meu site, tudo em inglês, pensando, eu vou atender o público canadense, eu sou uma empresa canadense, eu falo inglês, ok que eu não prefiro falar português, of course, né? Mas eu comecei a ter tantos clientes brasileiros e comecei a ver um nicho tão forte, né, brasileiros não só no Canadá, mas ao redor do mundo, e eu comecei a ter muitas recomendações boca a boca dos meus clientes aqui para atender as famílias, os familiares no Brasil, tem muitos clientes também dos Estados Unidos, aí eu comecei a perceber, opa, para que eu vou querer focar também, né, no público canadense, sendo que eu posso focar no público brasileiro que tem saída, principalmente porque é tudo online, eu não preciso necessariamente só atender quem está aqui, né? E aí, até porque isso foi uma parte de estratégia, porque eu estava simplesmente, né, tentando o público canadense e o brasileiro. E quando a gente mira em muita coisa, a gente não acerta nada. Então, foi parte, né, de um dos shifts estratégicos desse ano, foi tirar, né, o inglês, né, do meu advertising e focar 100%, né, no público brasileiro. Então é muito legal isso, a gente ir aos pouquinhos, né, medindo os resultados e percebendo e fazendo os ajustes. Perfeito. E se tu conseguisse, não sei se tu consegue te recordar agora, uma timeline dentro da própria Pretty and Proud Academy, que tu falou que tu começou ali meio que pelos grupos de WhatsApp, dando uma recomendação para as tuas amigas,
depois tu começou a criar alguns guias, mandar e-mails. Qual foi a ordem que tu fez, mais ou menos, para uma pessoa que tem algum tipo de propósito de empresa parecido com o teu, que tu recomenda que ela seguisse? Por exemplo, não, primeiro testa o teu método com as pessoas no WhatsApp, depois tu cria um site, depois tu cria um Instagram, depois tu vai para o YouTube, e só por último tu vai lá e cria um curso. Qual seria a ordem que tu lembra que tu fez na Pretty Proud, que tu acha que te ajudou a conseguir formatar a empresa de uma forma tão organizada e com uma possibilidade de escala tão rápida? Eu acho que foi blocos de 6 meses. É muito interessante pensar assim, né? Mas foi basicamente isso. Eu percebi shifts, né, do meu trabalho em cada 6 meses. Então, né, os primeiros 6 meses eram as amigas, eu ainda não estava profissional, mas já estava estudando. Depois, os próximos 6 meses foi o primeiro formato, onde o meu material era em inglês, mas ok, os brasileiros que moram aqui falam inglês. Não tinha meu branding ainda, né, a parte, né, meu branding é muito forte para quem os meus clientes gostam e elogiam bastante. Então foi algo que eu fui implementando e gosto bastante, né, dessa parte ser bem específicazinha. Então, ou seja, os primeiros 6 meses foi a parte, né, das amigas, começando boca a boca. Aí criei a empresa. Os próximos 6 meses foram os primeiros grupos, onde ainda não tinha vídeo, não tinha os books, mas eu já tinha todos os e-mails criados em inglês, aí eu fui traduzindo e fui criando o branding. Aí os próximos 6 meses eu já estava no branding, toda a informação, o conteúdo era do WhatsApp, já estava mandando e-mails diários com as partes teóricas, e fui criando o restante dos guias, né, guias do programa, guia de restaurante, e os e-books de receita por categoria, que antes eu mandava as receitas soltas. Aí os próximos 6 meses eu comecei a trabalhar mais nas redes sociais, foi aí que eu entrei no Instagram e fiz todo um planejamento não fiz o planejamento de posicionamento ainda não, mas comecei a ser mais consistente no Instagram e comecei a criar um calendário de postagens. Aí os próximos, e assim, depois de 1 ano da Pretty Proud, eu fazia muitos eventos, né? Fazia eventos de transformação das clientes que emagreciam, fiz a festa da Pretty Proud, que foi um grande evento também, fiz várias palestras, então no início foi muito essa questão de evento, palestra, para que os meus clientes sentissem aquela sensação gostosa de pertencimento e para poder falar bem também do meu trabalho da minha empresa. Então, no segundo ano, os primeiros 6 meses, foi onde eu comecei a implementar os videoaulas, que até então eu não tinha. Aí comecei com videoaulas, e o videoaulas foi muito legal o resultado. E aí, no segundo bloco dos 6 meses, foi que o ano passado eu fiz 2 anos, né? Foi criar o desafio carnívoro, que até então eu não tinha, e aperfeiçoar um pouco mais uma outra fase do meu programa, que era a última fase, que era a fase de manutenção. E aí, esse ano, os primeiros 6 meses, foi um reposicionamento nas redes sociais, onde eu cortei o inglês, então eu só cortei o inglês esse ano até então. Então, os 2 primeiros anos foi inglês e português. Então, esse ano, os primeiros 6 meses foi esse reposicionamento. O ano passado eu já tinha contratado algumas pessoas para me ajudar. Então, esse ano, o calendário editorial ficou um pouquinho mais estratégico, no sentido de planejar toda a parte que eu ia postar, para também, quando eu abrisse vagas, fechar fácil as vagas, e geralmente fechavam muito rápido, eu não tinha nem condição de deixar aberto meu carrinho por alguns dias, porque eu não tinha capacidade de atender mais gente do que eu já estava atendendo. Então, esses primeiros 6 meses foi basicamente isso, e aí agora eu trouxe mais uma pessoa para minha equipe, 2 pessoas, para me ajudar nessa transição agora de infoproduto. Então, meu produto até então não é um produto digitalizado, assim, todo o meu trabalho eu faço online, mas eu uso muito grupo de WhatsApp e ainda uso muita ferramenta do meu marketing. E isso acaba sendo, atrapalhando a questão da minha de escalar o meu business, porque eu ainda tenho muito contato pessoal com meus clientes. Então, meus clientes me mandam mensagem pessoal no WhatsApp, eu que faço todos os cálculos ainda, então não está digitalizado o processo. Então, quem quer comprar o meu programa tem que esperar eu avisar de abertura de vagas, entrar em contato comigo, eu mando o catálogo, aí o cliente querendo fechar, eu mando o invoice, o cliente paga e eu mando o recibo. E aí, se eu estou parcelando, eu que tenho que ficar em cima disso. Então, toda essa parte operacional acaba ocupando muito do meu tempo. Então, agora eu estou, né, no 4º bloco de 6 meses, que eu diria para... 4º não,
1, 2, 3, 4, 5, no sexto bloco de 6 meses, que é a parte que eu estou agora indo para uma plataforma de cursos. Então, os vídeos estão sendo reformatados para a plataforma. Eu vou ter encontros semanais ao vivo com os meus clientes para manter a conexão, mas agora eu vou poder escalar o meu business, atender mais pessoas, mas isso para o nível de entrada, que é o meu primeiro programa. Nos outros, eu vou trabalhar, né, nos outros blocos, eu não consigo fazer todas essas mudanças de uma vez só. Então, ainda até eu finalizar tudo que eu preciso, ainda vai ser provavelmente até o final desse ano, mas eu estou muito positiva que isso já vai me ajudar, né, a alcançar, a poder, né, atender mais pessoas. Sim, é muito coerente a tua estratégia de escala, muito coerente mesmo. E o que eu achei mais coerente de tudo, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, foi o teu primeiro bloco. O primeiro bloco foi: pega o teu produto, pega o teu serviço, pega a tua oferta, apresenta para as pessoas ao teu redor, sejam amigos ou não amigos, e vê se as pessoas gostam, vê se tem o boca a boca, se as pessoas vão passar isso para frente. Porque aqui na nossa agência, como a gente trabalha com tráfego pago, com os anúncios, muitas vezes a pessoa vê alguma coisa na internet que ela acha que um anúncio vai resolver o problema dela. E ela chega com um produto ou com um serviço que ela nunca vendeu antes, que ela não tem nenhum histórico de vendas, ela não sabe nem ainda se aquela oferta é válida, se as pessoas estão interessadas naquela oferta, e a pessoa já quer sair anunciando. E daí a gente sempre fala a mesma coisa. Não, ó, volta uma casinha, faz 10 vendas e pega um feedback dessas pessoas, faz um questionário, pergunta o que elas acharam, porque daí sim tu pode ir e escalar o teu negócio. Tem muita gente que já tenta sair escalando uma coisa que nem começou, né? Ah, não, eu já vou criar um curso e eu já tenho um site e eu já tenho toda uma equipe. Tá, mas tu vendeu? Não. Ah, mas as pessoas querem isso? Não sei. E é muito louco ver isso, porque agora que tá rolando essa transição do offline para o online, muitas vezes as pessoas acabam metendo os pés pelas mãos, e isso acaba até mesmo pela falta de formação, né? Tu, como teve a formação, ou até mais do que uma formação na área, tu consegue ver isso com muita clareza, e é muito legal ver tudo isso ao longo do teu planejamento, muito, muito coerente, o planejamento que tu desenvolveu. E mesmo assim, ainda dá um medinho, né? Por exemplo, agora eu tô mudando de novo, e aí eu tô assim, gente, será que eu já começo tráfego pago agora, porque eu tô fazendo toda uma campanha de lançamento e posso escalar? Ou será que eu faço primeiro o teste e vejo como é que vai ser antes de eu, né, fazer a estratégia mais, né, agressiva para poder atrair mais pessoas? É muito delicado, porque a gente vai testando, vai mudando na hora, é muito dinâmico. E é dinâmico onde não tem isso de tirar alguns dias para não estar trabalhando, é o tempo todo, né? Eu acordo pensando no trabalho, eu durmo pensando no trabalho, tudo que eu faço, até minha hora de lazer, é como que isso se transforma em material de trabalho e como eu posso aplicar. É uma chavinha que não dá para desligar, né? Não dá, mas é bom, é gostoso. O tráfego pago, eu sou suspeito para falar, que eu trabalho com isso, né? Mas o tráfego pago, ele pode ser usado em absolutamente todas as fases do negócio. Podia até ter sido usado no teu primeiro bloco dos 6 meses, mas tu tem que saber qual é o teu objetivo e como que tu vai fazer isso. Porque qual é o primeiro pensamento que a pessoa concebe quando pensa em anúncio? Ah, eu vou vender. Mas no caso da pessoa que está começando, que não vendeu ainda, talvez faça mais sentido para ti rodar um anúncio, rodando uma pesquisa para o teu público-alvo, para entender o que eles querem. Porque isso vai te permitir fazer as vendas depois. Então, e depois numa outra fase, por exemplo, agora tu vai começar a lançar o teu produto, faz sentido tu captar leads. Ah, não, o produto ainda não está pronto, ainda tem que ajustar algumas coisas. Distribui conteúdo. Apresenta o teu conteúdo para mais pessoas. Porque daí no futuro essas pessoas entram na tua base e tu captura lead a partir delas. E é muito legal ver essa organização assim, olhando de cima, né? É muito fácil agora olhar para trás e desmembrar isso, mas muitas vezes quando a pessoa está vivendo aquele cenário ali em tempo real, é uma confusão, né? Parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, e meu Deus do céu, é muita coisa, eu não vou conseguir fazer. Mas eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta engraçada, porque quem trabalha no mundo online tem uma resposta bem diferente de quem trabalha no mundo offline em relação a isso. Eu quero saber como que a pandemia afetou o teu negócio. Então, quando começou a pandemia, eu estava até, tinha grupos que tinha recém começado comigo, e eu mandando a mensagem, gente, né, o que você... Eu até dei a opção para os clientes, né,
para os grupos, gente, o que, que vocês querem? O que eu faço? Eu, como empreendedora, no meio de uma situação que não tem precedente, o que eu faço? Vocês querem dinheiro de volta? Querem pausar, né, o programa, ver como é que vai ficar? Então, eu joguei a bola para os meus clientes, né? E assim, quando eu falo jogar a bola para os meus clientes, eu estou falando de vários grupos, porque eu tenho várias fases, então cada grupo está comigo numa fase, num momento diferente. E, para minha surpresa, todos eles falaram: Gabi, agora mais do que nunca a gente precisa de você, né, para poder ajudar a gente, né, na alimentação, a não descontar a ansiedade nisso, né? Então vamos tentar continuar o programa. E isso foi muito legal, que eu comecei a perceber que eu tive uma oportunidade incrível num momento terrível, né, de insegurança, de medo, de ajudar as pessoas no controle da ansiedade, de focar no bem-estar, de focar, né, no mindset, de focar em cuidar de si, né, no self-care. E foi muito bacana, que os resultados foram ótimos. E então, assim, com a pandemia, não chegou a cair o meu rendimento, né, meu faturamento, a quantidade de clientes me procurando, muito pelo contrário, eu acho que eu tive até muitas oportunidades, no sentido de, até então, todas as minhas consultas eram presenciais. Com a pandemia, eu falei, gente, eu não posso mais receber vocês para fazer consulta. Aí eu comecei a fazer consulta online. Então, ótimo que na pandemia já começou a economizar meu tempo do commute para fazer as consultas e eu consegui encaixar melhor cada cliente. Depois começou a escalar ainda mais o meu business, eu falei, eu não vou mais fazer consulta. Agora eu vou fazer um masterclass, porque eu estou repetindo muitas mesmas informações para todo mundo. Para que eu vou ficar repetindo? Vou fazer um masterclass e fui modificando meus preços também, né? Desde o inicinho, claro que ia tendo ajustes conforme a gente vai crescendo. E aí eu comecei a fazer um masterclass e quem quisesse fazer consulta comigo tinha que pagar um valor adicional. Então eu ganhei mais tempo também para trabalhar, porque antes cada consulta, imagina, 40 pessoas, você fazer 40 consultas antes de começar um programa, era desesperador. Eu basicamente ficava só uma semana fazendo só consulta. Então, para mim, acabou que foi legal, porque até então eu não pensava, não passava na minha cabeça, at all, antes da pandemia, essa oportunidade de fazer uma coisa mais virtual ou de ter um infoproduto. Então, a pandemia foi bom porque me deu a oportunidade de ver que eu posso usar o Zoom para fazer uma aula, eu posso simplesmente fazer tudo online, e também com o boom de outras pessoas, né, empreendendo e vendendo infoproduto, eu falei, gente, eu tenho tudo que eu faço já é online, é grupo de WhatsApp, é e-mails, é vídeos, por que não ir para uma plataforma e escalar ainda mais o que eu já faço? Então, eu só, assim, não posso reclamar que profissionalmente, para mim, foram muitas oportunidades. Não precisei usar nenhuma ajuda do governo. Outra coisa que é bacana, né? Quem mora aqui no Canadá, empreende aqui no Canadá, tem esse suporte, né, do governo para ajudar, né, no negócio. Eu não precisei. E não parei de trabalhar desde que começou a pandemia, muito pelo contrário, tenho trabalhado ainda mais. E me formei o ano passado, inclusive a minha graduação vai ser semana que vem, segunda-feira, minha formatura, mas graduei o ano passado, então outro ponto positivo esse ano foi o primeiro ano que eu tive um bloco focado 100% só no trabalho, não precisei dividir o meu tempo com a faculdade, apesar que eu tenho horas de estudos programadas, porque, querendo ou não, o meu trabalho exige que eu esteja em constante adaptação. Né? Exatamente. Sim, com certeza. Na parte da saúde não tem poucas são as respostas definitivas, né, na área da saúde. Mas se a gente se mantém atualizado, isso já é suficiente para conseguir dar um bom serviço, um bom trabalho, um bom produto para os nossos clientes finais. Uma curiosidade que me surgiu agora, como é que tu chama as pessoas que te contratam? Tu chama elas de alunas, de alunos, de clientes, de pacientes? Como que é a nomenclatura? Então, outra mudança estratégica, né? Antes eu chamava de clientes, minhas clientes. E eu me titularizava de Health Coach, né? Porque, na verdade, essa é a minha certificação. Eu sou certificada como Health Coach por várias entidades, Canadian Fitness Professionals, pelo National Association of Sports and Medicine, pelo Athletics, American Athletics Association of Sports. É um monte que nem eu lembro agora. Então, eu chamava de cliente como Health Coach. A partir do momento agora que eu estou indo, né, para um formato de digital, eu resolvi que agora eu me nomeei como especialista, não mais como Health Coach, porque, de certa forma, eu sou um pouquinho biohacker e eu não passo só a parte de saúde,
eu falo muito da parte psicológica também, até porque eu uso muito da minha experiência, da minha vivência, né, de 20 anos, né, de gestão e liderança, então eu uso um pouquinho, né, do meu background. Então eu sou especialista em emagrecimento e na alimentação cetogênica, eu trabalho muito com a questão de mudança de hábitos, e eu chamo agora as minhas clientes de alunas, porque eu ensino para elas como que elas têm que fazer o passo a passo, o estilo de vida, as mudanças. Então foi uma decisão estratégica que eu estou implementando agora, mas ainda é difícil mudar esse hábito de chamar de cliente, mas estou buscando isso. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é bem relevante para quem está nos ouvindo agora. Todas as indústrias, elas têm mitos e histórias que são mal contadas e as pessoas não entendem. Eu queria saber de ti qual é o grande mito sobre a dieta cetogênica, que toda vez que alguém vem falar contigo, ou toda vez que alguém te manda uma mensagem no Instagram, é aquela pergunta assim que tu fala, putz, tá, vamos lá, vou explicar de novo. É assim, ó, a verdade é isso. Tem alguma coisa dentro da tua área que te identifica com isso? Tem muito preconceito, sim, pelo fato de conhecimento das pessoas, e principalmente eu vejo pelo público brasileiro. Eu não diria que é um mito, assim, um específico, mas as pessoas acham que a dieta cetogênica faz mal para a saúde. E isso me dá muita raiva, que é muito pelo contrário. A dieta cetogênica é para melhorar a saúde, ela não é nada novo, não é um fad diet, né? Uma dieta que surgiu agora, que é do momento, muito pelo contrário, né? Se a gente olhar a forma que os nossos ancestrais se alimentavam, durante milhares de anos nós fomos cetogênicos. Na verdade, nós deixamos de ser cetogênicos depois da Revolução Agrícola, onde deixamos de ser nômades também, começamos a ter moradia e plantar, né, o nosso próprio alimento, mais focado em grãos, né, porque é muito mais fácil de cultivar, e aí começamos a modificar a nossa alimentação. Então a gente deixou de ser cetogênico há pouco tempo, de 10, 12 mil anos para agora. E na verdade a alimentação cetogênica, ela já é utilizada para vários tratamentos de doenças desde 1920. Só que surgiu. Ai, gente, é muita história para poder falar. Vou falar bem resumidamente, tá, Maurício? Senão vai dar uma imersão cetogênica aqui. Mas basicamente, né, lá para 1950, 1955, surgiu um boom que a gordura fazia mal para a saúde, e isso basicamente baseado em estudos, né, inconclusivos. Né, o presidente americano Eisenhower, ele teve uma premissa de ataque cardíaco, e a assistência médica da época e os pesquisadores falaram que era devido porque ele consumia muita gordura saturada, e a gordura saturada aumentava o colesterol e com isso causava problemas cardíacos, e aí veio aquele boom, né, de pesquisas das indústrias alimentícias, né, demonizando a gordura, que gordura faz mal, e com isso teve um shift, né, de 50 anos para agora, né, 2/3 da população mundial está acima do peso. Por quê? Porque a gente começou a demonizar a gordura e idolatrar os carboidratos, e começamos a colocar muitos grãos na nossa alimentação. Arroz, feijão, né, o glúten, o pão, e cereal de manhã, muito xarope de milho, muita soja, né, e as pessoas começaram a engordar e pararam de comer gordura, e eu fui refém disso durante a minha vida toda. Tudo era low fat, né, evitava gordura. Então, chegou a dieta cetogênica, e uma dieta que simplesmente vai contra, né, o que nós crescemos ouvindo. Então, a dieta cetogênica, 70% da nossa alimentação é gordura e somente 5% é carboidrato. E as pessoas acham que, meu Deus do céu, vai fazer mal, vai aumentar o meu colesterol, eu não posso comer tanta gordura assim. As pessoas têm aquela impressão de que gordura é fritura, mas não é. É a gordura natural das carnes, é a gordura das castanhas, do azeite, do óleo de coco, do abacate. Então, uma alimentação altamente anti-inflamatória, muito mais saudável, que vai ajudar a gente a melhorar, né, nosso quadro de inflamações, as dores crônicas, a forma como o nosso corpo também produz e utiliza a insulina, o nosso nível de energia, porque a gente troca a nossa fonte de combustível, a gente deixa de usar carboidrato, glicose, para começar a usar a nossa própria gordura
corporal. Então, esse é um mito muito grande que as pessoas têm, que não é saudável, e outro mito muito grande é que não é sustentável. É sustentável, por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para poder ensinar como aplicar como estilo de vida. Ah, e precisa seguir a cetogênica para sempre? Não, não precisa. São estratégias cetogênicas. A gente precisa trabalhar o metabolismo. Então, a cetogênica, ela é o meu programa de entrada, e depois a gente vai usando outras estratégias até chegar na fase de manutenção, que é uma low carb. Mas é o programa de entrada para a gente conseguir controlar o apetite, para melhorar o metabolismo, para fazer o corpo funcionar como uma máquina. Então, eu fico muito brava quando eu vejo várias pessoas postando reels assim, ai, jejum intermitente, comer isso, aquilo, nada funciona, é só déficit calórico, e é pura mentira. Essa questão de déficit calórico, coma menos, queime mais, é uma das piores mentiras que frustra todas as pessoas a terem efeito ioiô e achar que não são fortes o suficientes para poder conseguir fazer um processo de reeducação alimentar e emagrecimento. Então, eu sinto que é parte, né, da minha missão de vida, até porque eu tive a oportunidade maravilhosa de chegar a quase 40 quilos, né, de emagrecimento total, né, entre começar a low carb e a cetogênica, conquistei um corpo muito mais bonito que eu já tive a minha vida inteira e que eu já sonhei, né, hoje em dia, né, tenho a minha massa magra bem definida, eu pratico atividade física de forma, né, bem disciplinada e consistente, nada sofrido, com prazer, uma coisa super doable, bem tranquila, tô com quase 40 anos e com um corpinho de dar inveja de meninas de 20, né, coisa que eu não tive quando eu tinha 20 anos, que eu era super acima do peso e fazia dieta o tempo todo e tinha aquela sensação de privação e não mantinha um prazer. Hoje em dia eu como pratos bem saciadores, deliciosos, porque eu aprendi a fazer uma reeducação alimentar. Então, em vez de fazer um arroz com feijão, né, eu crio os meus pratinhos cetogênicos baseado já em pratos que eu gostava de comer. Sou mineira, então eu recrio muita coisa, né, da culinária mineira e tá ótimo. Né? Então, assim, é importante eu ser essa pessoa, esse advocate, de ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio também para retribuir as bênçãos que eu recebi e também porque o propósito, né, da minha empresa, da Pretty Proud Academy, ele não surgiu simplesmente com a minha mudança do Canadá, já era uma sementinha que existia dentro de mim há muitos anos que eu vinha sofrendo, né, tentando, enfim, encontrar um equilíbrio da balança. Em resumo, então, pessoal, não acreditem na pirâmide alimentar. É isso, né? Ah, pelo contrário, vira ela ao contrário. Vira a pirâmide alimentar ao contrário que você vai estar um sucesso. O pessoal tem medo de comer carne. Ai, carne Sim. faz, né, dá ataque cardíaco. Mentira, pelo contrário. Você precisa de proteína. Proteínas são os building blocks, né? São os tijolinhos, né, construtores do nosso corpo. As pessoas comem muito pouco proteína porque acham que faz mal. Não, E a o que pessoa acha? realmente acha que um abacate vai fazer mais mal do que 1 quilo de farinha de trigo, Exatamente. Aí o né? povo fala, não, não. Tem um que é Ai, natural e tem outro que é bem processado. exatamente. Quando eu fazia dieta em Porto Alegre, eu comia que de tarde bolachinha, torradinha balduco com coalho, margarina e chá com adoçante, com aspartame ainda, ou Né? Para sucralose, sei não, para lá. não ter as calorias. Não tinha as calorias. Eu comia, passava fome, déficit calórico. Mas tudo que eu comia levava minha insulina, tinha pico glicêmico. Então eu estava me tornando resistente à insulina. E isso afetou muito a minha saúde. Eu tive ovário policístico, eu tive 2 gestações prematuras com pré-eclâmpsia. Tudo isso poderia ter sido evitado se eu já tivesse uma alimentação consciente. Mas a minha alimentação não era consciente, não era porque eu estava ignorando, né, de pegar informações corretas. Eu estava, sim, indo em nutricionistas, endocrinologistas, mas infelizmente o direcionamento era tão ultrapassado que as informações, né, as dicas, as dietas que eu recebia eram baseadas simplesmente em contagem de calorias, em comer de 3 em 3 horas, né, porque, o seu metabolismo é um forninho que você tem que estar sempre mantendo aceso. Muito pelo contrário, todas as vezes que você está comendo, você está tendo um pico de insulina, né, você tem que dar um tempo para o seu corpo. Hoje em dia eu aplico estratégias de jejum intermitente, né, para poder potencializar ainda mais a autofagia, que é a renovação celular, né, para aumentar a sua longevidade, para trabalhar, né, para poder o seu corpo curar de dentro para fora. Então é muito legal, porque a partir do momento que eu comecei as minhas leituras, meus estudos, as pesquisas, comecei a seguir os profissionais fora da curva e, enfim, consumir todo o conteúdo deles e cursos, eu comecei a criar, né, um programa diferente, porque não é baseado no que
você encontra lá fora é baseado na minha experiência e como eu alcancei o meu sucesso. Perfeito. Então, Gabriela, para quem se interessou por esse assunto e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Pretty and Proud Academy, como que as pessoas fazem para te encontrar hoje? Então, a Pretty and Proud Academy, a gente tem um site, né? www.prettyandproudacademy. Sou muito presente no Instagram, do @prettyandproudacademy. E além do Instagram, também tem o Gabilink by Pretty and Proud Academy no YouTube. Então, tem um canal do YouTube com mais de 40 vídeos, muitas receitinhas, vídeos no supermercado, lendo, analisando rótulos com vocês. Então, canal do YouTube, Instagram e website. Eu dei uma olhadinha naquele canal do YouTube, eu acho que a pessoa que está um pouco na dúvida ou curiosa, eu acho que só com o canal do YouTube ela já consegue sentir um belo gostinho assim do como que é a dieta cetogênica e a diferença que pode fazer na vida da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa tem um pouco ou de preconceito ou de medo e ela pensa, não vou pagar para isso que eu não conheço. Mas vai lá, dá uma olhada, experimenta, não tem custo nenhum e daqui a pouco é uma coisa que tu te apaixona e não consegue mais viver sem, que nem a Gabriela. E é muito legal, porque ela te dá uma base para você estar no controle, né, para o resto da sua vida. Que um erro muito comum é as pessoas fazerem low carb, estando quase próximo da cetogênica, aí fica morrendo de fome, sem energia, né, e não faz aquele shift de realmente entrar em cetose, né, começar a usar a sua gordura corporal e não se tornam cetoadaptados. Então, isso, na verdade, fazer da forma incorreta, você acaba atrapalhando o seu metabolismo. E você acaba se frustrando. Então, eu gosto de fazer o passo a passo mesmo com meus clientes, por isso que a gente tem várias fases, porque eu trabalho muito essa flexibilidade metabólica. Então, é bem interessante. E a Pretty and Proud foi crescendo muito no boca a boca, para quem está querendo empreender, e não só boca a boca, né, também a questão do networking, que foi muito importante para mim. Eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, eu me motivo, eu até, inclusive, conheci a sua namorada, né, num projeto do Mastermind. Eu acho que é muito importante a gente, isso é uma outra coisa muito bacana que aqui no Canadá, para quem está querendo vir para o Canadá, ou para quem está aqui e está querendo empreender, nós estamos num boom muito grande agora de networking, de várias pessoas empreendendo, começando o seu empreendimento, e a nossa rede de suporte é muito grande, eu acho isso muito bacana. Então, rede de suporte para fazer parcerias, para fazer lives, para fazer palestras, podcasts, né? Então, assim, eu gosto muito de aceitar os convites, porque eu vejo que é uma forma de eu estar apresentando a minha empresa, de estar construindo relacionamentos que podem ser interessantes no futuro. E só para poder dar um exemplo específico disso para vocês, sexta-feira agora a gente vai fazer uma festa de encerramento dos meus grupos agora. Eu adoro celebrar conquistas, eu trabalho com mulheres, eu gosto de motivá-las, então a gente vai fazer uma festa de encerramento, até para poder ser uma festa para eu celebrar o encerramento de um ciclo da Pretty and Proud e o começo, né, da Pretty and Proud 2.0, que é o que eu estou fazendo agora com a fórmula de lançamento. Então, nessa festa, eu estou com vários presentes de parceiros que vão sortear para as minhas alunas. Então, é muito legal isso, eu poder trazer uma novidade para minhas alunas e apresentar os parceiros. Eu tenho também parceiros que fizeram kits cetogênicos específicos para mim, no caso, quem faz delivery de alimentação, né, low carb cetogênica, fizeram um kit festa cetogênico para as minhas alunas específico, então é muito interessante isso também. E eu tenho outros médicos que são parceiros da Pretty and Proud, onde eu recomendo o serviço desses médicos para as minhas alunas com um desconto, um bônus, para que elas queiram, tenham interesse de acessar esses médicos. E eu, como profissional, eu tenho a certeza que eu estou cuidando da parte, né, da alimentação e do mindset, da nutrição, ensinando passo a passo, mas tem outro profissional olhando ali o hemograma, o quadro de saúde, acompanhando para os melhores resultados. Então, essa parte de networking, parceria, tem sido muito grande para mim, para Pretty and Proud, e tem ajudado a gente crescer e ganhar mais, não só credibilidade, mas alcance também, né? Então, é outra recomendação para quem está assistindo a gente, né? Em abrir o coração também, né? Para deixar outras pessoas, outros profissionais também, né? Participar do seu crescimento. Com certeza. Isso é uma coisa muito fundamental aqui, uma coisa que inclusive a gente peca bastante na Latin Launch, mas já marcamos algumas aulas e palestras aí com um pessoal conhecido da comunidade brasileira. Gabriela, muito obrigado pela participação. E eu vou te fazer uma última pergunta,
fechando com esse gancho que tu falou da Pretty and Proud 2.0, e a pergunta é, onde é que você vê a Pretty and Proud daqui 10 anos? Uau! 10 anos. Ai, se Deus quiser, atendendo clientes ao redor do mundo, né, e com mais programas, como eu disse, são várias fases, e por isso que eu acho que o nome já chama Academy, para me dar uma oportunidade de criar vários cursos. Então, eu pretendo criar um curso específico, né, para high performers, high achievers, né, no caso de melhorar o funcionamento do nosso cérebro, não focando tanto na dieta, mas focando mais no desempenho, no seu desempenho psicológico. Penso também em criar programas de conscientização de alimentação infantil, porque está passando da hora. Eu vejo, né, na escolinha das minhas filhas e os amiguinhos o tanto que tem muita coisa errada na alimentação, e nossas crianças é o futuro da nossa nação e precisa começar agora. Tem muita criança já desenvolvendo resistência à insulina, diabetes tipo 2, doenças crônicas, por uma alimentação extremamente errada, e não há uma conscientização com relação a isso. Então, daqui a 10 anos eu vejo projetos relacionados a isso, e vejo também, né, uma rede de padarias saudáveis, porque assim, eu gosto muito, me dá muito prazer a culinária, né, eu gosto de cozinhar, tem até o hashtag Cozinha Pretty and Proud e Receitas Pretty and Proud, porque eu crio muitas receitinhas e posto muita coisa gostosa na minha cozinha, e muitas das opções prontas que a gente compra não são tão gostosas do que a gente consegue fazer em casa. E eu acho que eu gostaria, sim, de ter, né, uma padaria, não precisa de quentinha, de servir alimento, não, mas mais para poder as pessoas terem essa facilidade de ir numa padaria e comprar um pão, igual a gente tem esse costume no Brasil, mas em vez de ser um pão feito com farinha de trigo, que vai ser péssimo para a sua saúde, para o seu aparelho digestivo, né, para ser um pãezinho saudável que você pode comer, né, sem dor na consciência, pode comprar um donut saudável, um cookie saudável, um doce salgado saudável. Então eu vejo que daqui a 10 anos eu gostaria de, talvez, né, encontrar um partner para poder me ajudar nesse projeto, para a gente desenvolver essa rede de padarias, e sim outras profissionais para me ajudar também nessa parte, né, de educação às famílias com relação à alimentação infantil. E quero desenvolver para mim também esse programa, né, baseado em high performance, mais um desenvolvimento, né, do nosso full cerebral potential, né, tentar trabalhar um pouquinho mais essa parte do mindset, funcionamento do nosso cérebro. Muito bom. Então, mais uma vez, Gabriela, muito obrigado por participar do podcast e até mais. Um prazer, querido.